Olá, eu sou a pastora Joslaine, estou aqui com esses dois homens de Deus, grandes homens de Deus, grandes servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu pai, pastor José Clarimundo César, e o pastor Hernandes Dias Lopes, o pastor com o qual nós temos caminhado, tem sido presente aqui nos eventos da Igreja Assembleia de Deus, e é um homem que tem levado a palavra de Deus pelo mundo, e nós agradecemos a Deus por isso. E eu queria aqui, junto com o pastor Clarimundo, né, que é o presidente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Quantos anos, pai? 38 anos. Graças 38 a Deus anos. por esse privilégio, por essa oportunidade. Que bênção. Pastor, o senhor é pastor há quantos anos? 43 anos. Uau, que coisa 43. boa, que bênção. Então eu vou fazer um bate-volta com eles de algumas coisas que nós queremos saber de vocês, ok? Vocês dois vão falar e vão responder as mesmas perguntas. Então vou começar aqui com o pastor Clarimundo. Pastor, um pregador que te inspira. Vou repetir, Hernandes Dias Lopes. E eu não posso esquecer também do pastor João Batista Rosa, diretor do nosso seminário. Ótimo. Pastor Hernandes. Tem muita generosidade dele. Um dos pastores que eu não o vi pessoalmente, mas me edifica muito pelos livros, é Mark Lloyd Jones, que passou todo o ministério dele pregando sem viajar praticamente, mas influenciou o mundo com a sua pregação. Ótimo. Vocês têm um versículo pessoal, versículo para a sua vida, pastor Clarimundo? Eu tenho. Versículo pessoal, para mim é ser fiel até a morte, para que um dia eu receba a coroa da vida. Pastor Hernandes? Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém. Bênção. Lugar que vocês mais gostam de pregar? Eu, na igreja onde eu sou pastor. Olha, eu tenho que copiá-lo, viu? Eu sei, essa a gente já imaginava, a gente só queria provocar mesmo, né? É muito bom você pregar para as ovelhas que você conhece, que ama, e muitas delas que você teve o privilégio de levar a Cristo ou discipular, é algo sublime mesmo. Ótimo. A maior dificuldade em ser pastor? Para mim, é pregar o evangelho dos absolutos de Deus numa sociedade rendida à ditadura do relativismo. Esse é um grande desafio, uma grande dificuldade na nossa geração. Pastor Clarimundo? A meu ver, a grande dificuldade de ser pastor é quando a gente deixa de olhar para Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé. Quando o nosso foco está nele, está em Cristo, isso dissipa toda dificuldade. Muito bem. E a maior dádiva de ser pastor? Bom, é o privilégio de pregar as boas novas da salvação, ministério que os próprios anjos gostariam de ter. E Deus confiou a nós esta honra de sermos embaixadores do Rei dos Reis, ministros da reconciliação, embaixadores da paz, pregadores da única mensagem que pode trazer salvação e esperança para o homem. Pastor Clarimundo? Sim. A minha alegria é de saber que essa missão, como acabou de dizer o pastor Hernandes, ela foi confiada a nós. Entendeu? E é a missão mais importante de Deus para a humanidade, para o ser humano que Ele criou. Pregar o Evangelho a toda criatura, para que a criatura humana, recebendo o Evangelho, se convertendo a Cristo Jesus, essa criatura se torne filho, receba o Espírito da adoção de filho, seja um filho de Deus. Isso é uma alegria muito grande, tremenda, indizível. É isso aí. Uma nação para alcançar? Pastor Clarimundo? Todas as nações da terra, né? Mas vamos completar a nossa Jerusalém, né? O Brasil. Ainda temos muita gente para alcançar no Brasil. Claro que não podemos pensar somente no Brasil. Por isso, a Assembleia de Deus de Anápolis tem procurado estar em muitas nações, onde temos algumas igrejas e onde temos também alguns missionários, na Ásia, na África, na América do Sul, na Europa, né? E assim por diante. Temos que pensar em todas as nações. Mas o meu desejo é que a minha nação, o meu povo, seja um
povo salvo, uma nação salva. Amém. Eu faço coro com ele com relação ao Brasil, mas eu tenho também orado, embora amando as nações, porque, como o pastor disse, todas as nações da terra, Jesus morreu para comprar com seu sangue os que procedem de toda tribo, raça, povo, língua e nação. É a nação de Israel. Deus tem nos dado o privilégio, como o pastor Clarimundo, de visitar Israel. E a minha oração é que aquele povo que conhece a palavra de Deus, de certa forma, possa reconhecer Jesus Cristo como seu Messias, como seu Salvador pessoal. Amém. Lindo, Muito lindo, bom. lindo isso. É um livro que impactou a sua vida. Vocês dois leem muito, eu sei disso. Meu pai tem 3 bibliotecas. Uma em casa, vou dar a chave, como é que ele tá pro... Olha só, né? Que boa coincidência, né? Mas uma coisa assim que, né, fez total diferença assim, para vocês. Tem algum? Um livro que marcou muito, foi na década de 90, quando o irmão se lembra que a Igreja Evangélica Brasileira estava debruçada sobre o tema avivamento. Esse assunto está voltando hoje. E eu li o livro Avivamento, Mark Lloyd Jones. Aquilo marcou muito a minha vida. Uma série de sermões que ele pregou, acho que 22 sermões sobre avivamento, e nós estávamos naquela sede tão grande. Aquilo foi um divisor de águas na minha história. Uau, muito bem. Pastor Clarimundo. Olha, você, pastora Joslaine, falou nessa semana sobre um pregador que você ouviu em Brasília. Morre Cerulo. Hã? Morre Cerulo. Morre Cerulo. E eu gostei muito daquele livro que ele escreveu, Produtores de Provas. Ok. Sabe? E é um livro que falou fortemente comigo e eu tenho procurado até hoje produzir provas. Provas acerca da minha fé em Cristo Jesus. Provas de que Jesus Cristo é poderoso para fazer. Amém. Sabe? Que bom. Isaías disse, 9:6, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Amém. Pai da eternidade, príncipe da paz. E esse Cristo, esse menino que nasceu lá em Belém, lá na Judéia, como disse Miqueias no capítulo 5, versículo 2, ele quer nos usar na produção de provas. Produtores de provas, chamou muito a minha atenção. E eu tenho estado inconformado quando eu não consigo produzir as provas que eu gostaria de produzir para a glória de Cristo. Muito bom, nós estamos aqui, vocês representam 2 denominações diferentes, né? E nós precisamos falar muito sobre a unidade da igreja, né? Não é uma corrida de competição, mas é uma corrida de revezamento. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo acerca disso, sobre a unidade da igreja. Obrigado da oportunidade. Primeiramente, eu creio que entender que a igreja de Cristo é una, ela é única. O Senhor não tem 2 noivas. Cristo não tem 2 corpos, é o corpo de Cristo, a noiva do Cordeiro. Só tem um rebanho. Aqui na terra, nós estamos distribuídos em denominações, mas é uma igreja só, é um povo só, é o povo lavado no sangue do Cordeiro. E é tão bom quando se percebe isso, porque às vezes corre-se o risco das igrejas estarem competindo umas com as outras, concorrendo umas com as outras, até atacando umas às outras. E eu entendo que o nosso papel é compreender a unidade, porque foi o que Jesus disse, para que sejam um. E quando a igreja entende essa unidade, o mundo vai crer. Né? Então, eu sou muito grato a Deus, pastor Clarimundo, de ser recebido aqui e de... Bem-vindo sempre. E de ter acesso a tantas denominações no Brasil. E eu tenho aprendido tanto, e eu sou tão edificado, tão encorajado, porque essa é a beleza do corpo de Cristo. Se a gente fica só olhando a nossa comunidade, ou só olhando a nossa denominação, nós corremos o risco de achar que o reino de Deus é só isso. O reino de Deus é muito maior que qualquer igreja local. O reino de Deus é muito maior que qualquer denominação religiosa, por mais pujante ou antiga que ela seja. O reino de Deus engloba todos aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Isso é maravilhoso. E lutar e trabalhar para a unidade do corpo de Cristo é algo sublime. Nós não criamos essa unidade. Sim. Nós
preservamos essa unidade no vínculo Sim. da fé. Ótimo. Somos um, em Cristo somos um só. Um só Deus, um só pastor, uma só fé, um só amor. Somos um, Aleluia. não é? É isso. O corpo é um só, É isso. a cabeça é uma só, É isso aí. não é? E quando Cristo voltar para o arrebatamento da igreja, Ele vai levar a todos nós. A igreja. A sua igreja, né? Que bom, que bom. Olha, para mim, uma grande alegria estar com vocês, né? E com certeza Pra nós acredito também. que os nossos telespectadores, as pessoas que nos assistem, vão também gostar muito desse tempo. Ai, gente, eu vou ter que pedir um conselho para vocês, para os pastores, em relação ao ministério das mulheres na igreja. Vamos lá. Bom, a nossa convenção e a nossa igreja apoia, reconhece e considera plenamente o ministério feminino. Plenamente o ministério feminino. Por isso eu tenho a alegria de ter você, pastora Joslaine, como minha filha primogênita, como pastora. Amém. Você é uma bênção como pastora e eu sei que você tem recebido de Cristo esse ministério e tem procurado, né, com alegria, com todo esmero, cumpri-lo. E eu apoio plenamente o ministério feminino. Pastor Hernandes. Recuando ao texto de Joel, capítulo 2, quando fala do derramamento do Espírito, Sim. diz que o Espírito Santo seria derramado sobre os filhos e as filhas. Sim, Né? Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. sim. Quando você vai para Lucas, capítulo 8, a partir do verso 3, você vai encontrar lá que as mulheres da Galileia, e 3 delas são citadas pelo nome, Maria Madalena, Joana e Susana e muitas outras, foram as mulheres que bancaram, sustentaram financeiramente o ministério itinerante de Jesus pelas cidades e aldeias da Galileia. Quando o Espírito Santo foi derramado, lá no dia de Pentecostes, estavam ali presentes no cenáculo 120 pessoas. Dentre essas pessoas, Maria, mãe de Jesus, e essas mulheres da Galileia. E diz o texto que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Começaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Portanto, as mulheres estavam presentes. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Depois você vai encontrar em Atos que Filipe era um diácono da igreja e tinha filhas que profetizavam, que pregavam a palavra de Deus. Então, eu creio que a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana, não tem ordenação feminina, nem diaconisa, nem presbítera, nem pastora. Mas mesmo na nossa denominação, que não tem essa prática, reconhece o ministério feminino. Sim, sim. E as mulheres não só são importantes e são relevantes, mas elas têm um papel de protagonismo, no serviço ao Deus, no cuidado das pessoas e na própria pregação da palavra de Deus. Tantas professoras de escola bíblica dominical, tantos ministérios que são muito abençoadores. Então, eu só queria destacar um ponto que para mim é decisivo na vida, foi o ministério da minha mãe. Minha mãe estava grávida e ela foi aconselhada a abortar porque o médico disse só salva uma pessoa, ou a mãe ou a criança, não dá para salvar os dois. E a minha mãe disse, eu não abro mão desse filho, eu não desisto desse filho, estou pronta a morrer com ele, a morrer por ele, mas não desisto dele. E ela me consagra para o ministério. Uau. E Deus ouviu a oração dela e ela foi poupada e eu também. Então, eu diria para você que eu estou aqui hoje, Amém. nesse lindo podcast, na companhia do meu querido amigo, pastor Clarimundo, Amém. porque um dia uma mulher resolveu dar a sua vida para que eu pudesse viver. E Deus preservou a vida dela e preservou a minha. Que bênção. Então a mulher tem um papel sublime na família, Sim, na igreja, no reino de Deus e na sociedade. sim, sim. O Evangelho não faz diferença entre homem e mulher. Em Cristo,
homem e Não mulher. é macho Sim, nem fêmea, sim, nem sim. servo nem livre, Nem escravo, nem judeu nem grego. Sim. Então, é assim que nós temos que entender. Nós somos um, com o mesmo valor. Criados à imagem e semelhança de Deus do mesmo jeito. Salvos pelo sangue do Cordeiro do mesmo jeito. Sim. Tendo o privilégio de proclamar boas novas do mesmo jeito. Sim. As primeiras proclamadoras da ressurreição de Cristo foram as mulheres, pregando inclusive para os próprios apóstolos. Sim. Ele ressuscitou. Então, eu vejo como muito importante esse ministério e há de ser até Jesus voltar. E como o senhor disse, e eu já o ouvi dizer o mesmo algumas vezes, é que a profecia é a pregação da palavra de Deus. É isso mesmo. A profecia está completa. É Não se lhe pode acrescentar nada. Apocalipse 22 diz isso. E quando vamos pregando a palavra de Deus, nós estamos profetizando. Isso é glorioso. Não é uma mensagem criada na hora, inventada na hora. Não, é a exposição das Escrituras. Eu gosto muito de uma frase do Dr. Billy Graham, onde ele diz assim: a Bíblia tem uma capa ulterior. A revelação de Deus está completa em Cristo. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Hebreus 1:1. Agora ele nos fala pelo Filho. Então, o dom de profecia é exatamente isso que o pastor disse. É a pregação da palavra de Deus. Isso é maravilhoso. Amém. Amém. Fiquem com Deus. Até a próxima. Amém. Foi um ótimo estar aqui com vocês. É uma honra, um privilégio. E parabéns mais uma vez por esse lindo podcast. Um abraço. Deus abençoe. Até a próxima. Deus abençoe a todos. Amém.